Louvado seja o nome de Jesus. Eu continuo me chamando Tércio. Nós estamos gratos por ver tantos discípulos tomando resoluções na direção de obedecerem aquilo que Jesus ensinou. Ensinou com a vida. Jesus não precisava ter batizado, sido batizado, mas Ele nos deixa esse exemplo e nós que somos seus seguidores, nós temos essa experiência tão profunda, tão rica, de viver momentos como esses, tão importantes na vida de cada discípulo. Nós vamos parabenizar, assim com uma grande salva de palmas, todos aqueles que foram batizados aqui, com muita alegria, Parabéns a vocês, parabéns, glória a Deus. Cadê essa turma? Fique em pé, todo mundo que foi batizado aí, por favor. Todo mundo que foi batizado aí. Isso, fique em pé. De novo, vamos caprichar. Pode ficar em pé. Glória a Deus, glória a Deus. Glória a Deus. Aí, Mateus, isso aí, joia. Nem todos se trocaram ainda, Foram 16 pessoas agora à noite. Louvado seja o Senhor. Queridos, é muito importante entendermos a realidade espiritual que está por trás do batismo nas águas. Por isso, hoje nós vamos falar sobre o encontro com o Espírito Santo e essa experiência que antecede o batismo nas águas é absolutamente importante nós compreendermos. Nós vamos pensar um pouco, refletir um pouco sobre isso nessa noite. Mas antes eu queria sinalizar que no dia 5 de dezembro, nós teremos mais um jantar da Adonep. Então, a Associação de Homens e Mulheres, não é só homens e mulheres de negócios, convida você. Isso é muito especial, porque nesse próximo jantar que vai acontecer lá no restaurante Bela Itália, na Avenida Pernambuco aqui, vai ser um dos membros da nossa igreja, uma pessoa muito especial, parte da nossa equipe de gestão, que é o nosso querido Humberto Pessil, Soares. Vou pedir para o Humberto, quem pé é Humberto, dá um tchau para todo mundo aí. Humberto é um discípulo amado de Jesus, com uma história muito profunda, muito linda, muito forte, da manifestação do Espírito Santo na transformação do Humberto e da sua casa e da sua família. E Humberto, é uma alegria mesmo você poder dar esse testemunho. Humberto é engenheiro civil, sócio da Obra-Prima Construções Limitada e com certeza Deus vai usar grandemente. Eu queria encorajar a igreja a levar amigos que você já ora por eles, pessoas que você já tem compartilhado o Evangelho, pessoas que ainda não tomaram uma decisão com Jesus. Convida esse amigo para ir com você para o jantar. Ainda tem alguns convites cortesia, um jantar especial, então você pode falar com o Humberto na saída para que você possa ter o privilégio de estar lá e não apenas orando pelo Humberto, mas também orando pelo seu convidado e abençoando a vida dele. Com certeza vai ser uma noite de salvação. Amém? Quero dar as boas-vindas àqueles que nos visitam aqui, são amigos, são familiares, são convidados. Muito prazer receber cada um de vocês e para nós como igreja, o coração dessa igreja é o coração de Deus. Sempre, sempre pronto para amar mais alguém. Amém? Amém? Diz para o seu irmão do lado aí, Jesus ama você, viu? Jesus ama você, Jesus ama você. Você acredita nisso aí? Ele ama você. Amém? Bom, quando nós vivemos essas experiências de batismos nas águas, eu queria ressaltar isso, batismo nas águas. É importante entender que antes aconteceu algo na vida de todas essas pessoas que foram batizadas. A Bíblia vai nos instruir e a Bíblia vai nos ensinar que existe um batismo que precede esse batismo nas águas. É o batismo no Espírito Santo. Essa experiência de você mergulhar na vida do Espírito, de você ter um encontro com Deus na pessoa de Jesus, onde o Espírito batiza você, e Ele vem habitar em você, e você é mergulhado nessa vida do Espírito, e é como se fosse um rio, e agora você vive nessa dimensão,
onde você não é mais alguém que vive guiado por Satanás, por você mesmo, ou mesmo pela sua natureza carnal, como bem disse o nosso futuro pastor Mateus. Não sei se eu estou profetizando, mas que esse menino, Deus abriu a boca do Mateus hoje para falar com a gente aqui, hein? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito fala. Tem muitos anos pela frente para viver, e não é uma vida para ser vivida na carne, é no Espírito. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito falou com a igreja. Não sei se você crê nisso, mas lá em Atos diz que as crianças profetizariam. Em Atos dos Apóstolos, nós vamos olhar duas histórias que nos mostram que o batismo nas águas é uma experiência espiritual para ser vivida após o batismo com o Espírito Santo. A experiência da conversão a Cristo, de um encontro com Cristo Jesus. Queria então convidar você para abrir em Atos capítulo 16, a sua Bíblia. Nós vamos ler essa passagem juntos, 34 versículos. É uma história, uma narrativa muito especial, muito importante, inclusive para a igreja de Jesus, conhecer essa narrativa, e você vai entender à medida que nós formos lendo essa narrativa. É para que você possa melhor entender o que nós vamos ler. Eu queria que você compreendesse que esse é o momento onde Paulo, que havia se convertido e que era um homem que perseguia os cristãos, se converte. E ele então tem uma experiência extraordinária de um encontro com o Espírito Santo, na pessoa do próprio Jesus, É muito profundo isso. E ele se torna então um missionário entre os gentios. E a igreja de Antioquia então, no momento de oração e jejum, separa alguns homens para enviar aos gentios, e dentre eles é Paulo. E ele já havia feito uma viagem missionária pela região da Ásia Menor. Vai aparecer um mapa aqui, eu queria que você pudesse olhar o mapa, e aí quando nós formos ler a história, você vai entender melhor essa história. Isso, eu acho que você vai compreender. Aqui nós temos uma primeira viagem que está no pontilhado, tá? Não sei, a distância é um pouco difícil, mas a segunda viagem, que é essa rosa que vai aparecer ali, você vai ver aqui embaixo Derbe, Listra, Icônio. Presta atenção nessa região, Sicília, Galácia, lá em cima Bitínia. Presta atenção que vai aparecer todas essas partes na Bíblia, no texto que nós vamos ler. Então ele sai e vai primeiro visitar os irmãos na cidade de Listra, Icônio, naquela região ali da Antioquia. E a ideia dele é ir para a região da Bitínia lá na frente. Mas nós vamos ver como o Espírito vai trabalhando até que ele vai para Mísia, e ali ele tenta atravessar, mas o Senhor vai levá-lo para Troade. Você vai perceber o número 19 ali, um pontinho vermelho e uma seta para cima falando Troade. Ali em Troade vai acontecer algo muito profundo que nós vamos ver no texto bíblico. E de Troade ele sai da Ásia e ele vai para a região então agora da Europa. E ele pega uma embarcação, vai parar em Samotrácia, depois numa outra cidade, até que chega em Filipe, o número 20 ali, Filipos, lá em cima, que é o ponto central da nossa mensagem. Observa que essa é a segunda viagem de Paulo. A primeira viagem de Paulo, ele se concentra mais ali, naquela região, mas aí ele volta para fortalecer os irmãos de Icônio, de Derbe, de Listra, daquela região. A igreja de onde ele é enviado é Antioquia, que você está vendo ali embaixo da Galácia, tá? Só que nessa viagem agora ele vai fazer um trajeto que você está vendo que ele é maior. Ele sobe para Mísia, depois vai para Filipos, depois vem e desce, e aí toda essa região. Uma viagem mais longa, muito interessante. Eu queria que você pudesse olhar para essa história e pudesse perceber o momento em que os historiadores bíblicos dizem que o Evangelho chegou na Europa. Sai da Ásia e chega na Europa. Por isso é importante que a igreja possa entender esse movimento, que é um movimento do Espírito Santo. É um movimento gerado pelo Espírito de Deus.
E essa experiência do encontro com o Espírito é tão profunda, e nós vamos perceber que ela gera possibilidades para a sua vida e para a minha vida, que nós precisamos viver na plenitude, que nós não precisamos viver parcialmente, mas ao contrário, precisamos desfrutar de maneira profunda e plena essa experiência com o Espírito Santo. Então vem para Atos 16 e vamos juntos ler. Chegou a Derbe e depois Listra, então você já viu ali, onde vivia um discípulo chamado Timóteo. A sua mãe era uma judia convertida e seu pai era grego. Os irmãos de Listra e Icônio davam bom testemunho sobre Timóteo. Paulo, querendo levá-lo na viagem, circuncidou por causa dos judeus que viviam naquela região, pois todos sabiam que ele era grego. Nas cidades por onde eles passavam, transmitiam as decisões tomadas pelos apóstolos e presbíteros em Jerusalém para que fossem obedecidos. Olha a importância de um líder, né? É tão bonito, lá na frente depois Paulo vai instruir Timóteo a dar relatórios exatamente precisos, né? Aqui você vai entender que primeiro ele viveu isso. Ele foi enviado e ele tinha que levar para as igrejas, Listra, Icônio, Derbe, relatórios de orientações dos apóstolos, para que realmente aquela igreja pudesse assim se fortalecer, assim continuar crescendo. Então, olha que bonito, Paulo e seus companheiros viajaram pela região de Frígia, da Galácia, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. Interessante. O próprio Espírito Santo vai impedir Paulo de pregar o Evangelho na província da Ásia. Como isso é possível? Né? Se nós somos chamados para pregar o Evangelho. E a questão central é que o Evangelho precisava romper a Ásia e chegar na Europa. Essa é a razão. Deus tinha o propósito de alcançar mais pessoas, de que outras pessoas pudessem conhecer acerca de Jesus. Então o Espírito impede que ele fique na Ásia, e você vai entender o movimento que vai acontecer aqui de Paulo, mas o Espírito Santo vai trabalhando. Olha só, assim as igrejas eram fortalecidas na fé, cresciam em número cada dia. Paulo e seus companheiros viajaram pela região da Frígia e da Galácia, tendo sido impedidos pelo Espírito de pregar a palavra na província da Ásia. Quando chegaram à fronteira da Mísia, tentaram entrar na Bitínia. Vocês viram no mapa lá em cima, né? Mas o Espírito de Jesus os impediu. Então, contornaram a fronteira da Mísia, que nós vimos lá, tentaram entrar na Bitínia, mas os Espíritos então contornaram a Mísia e desceram a Troade, onde nós vimos. Troade, aquele pontinho lá. Agora observa o que acontece lá em Troade. Durante a noite, Paulo teve uma visão, na qual um homem da Macedônia, então aquela região lá de Filipos, que é já a região da Europa, chama-se Macedônia, aquela região de cima lá onde estava Filipos. Na visão, um homem daquela região chega a Paulo e fala assim: olha só, passe a Macedônia e ajude-nos. Essa é o clamor daquele homem. Vem ajudar-nos, Paulo, passa a Macedônia. Depois que Paulo teve essa visão, preparamos-nos imediatamente para partir a Macedônia. Perceba que quem está escrevendo isso não é Paulo. Provavelmente Lucas, né, que aparece nos versículos anteriores. Ele está escrevendo, e o texto diz: depois que Paulo teve essa visão, preparamos-nos imediatamente para partir para a Macedônia, concluindo que Deus nos tinha chamado para lhes pregar o Evangelho. Partindo de Troade, navegamos diretamente para Samotrace. Está junto também Silas, né? E no dia seguinte para Neápolis, dali partimos para Filipos. E aí você chega no mapa lá naquela região de cima, da parte da Europa, na Macedônia, que é colônia romana e a principal cidade daquele distrito. Bom, quando Paulo chegava numa cidade, ele sempre procurava uma sinagoga. Como era uma colônia romana, então não tem sinagoga, ele vai procurar um outro lugar onde pessoas pudessem estar reunidas, não é? Em nome de Jesus. E o texto diz que ele encontra algumas pessoas que estão orando. Olha comigo lá. Ali ficamos vários dias.
No sábado saímos da cidade, fomos para a beira do rio, onde esperávamos encontrar um lugar de oração. Sentamos-nos e começamos a conversar com as mulheres que haviam se reunido ali. Uma das que ouviam era uma mulher temente a Deus, chamada Lídia, vendedora de tecido de púrpura, um tecido muito caro da cidade de Tiatira. Ela era de Tiatira, mas ela vivia nessa cidade, Filipos. Agora olha só que coisa mais linda vai acontecer. Uma mulher que era temente a Deus, com outras mulheres na beira do rio, reunidos ali. E é interessante porque essa mulher já temia a Deus, mas ela nunca havia ouvido falar sobre Jesus. Paulo então chega, se encontra com aquelas mulheres, e aqui nós vamos encontrar, queridos, o primeiro pequeno grupo que nasce, a primeira célula que vai nascer lá na Europa, as primeiras pessoas convertidas. Paulo se aproxima e ele compartilha do Evangelho de Jesus, e o texto bíblico diz que o Senhor abriu o coração daquela mulher, Lídia, para entender a mensagem de Paulo. Ela então compreende o Evangelho. Ela tem agora uma experiência com Jesus, ela tem um encontro com o Espírito Santo. E logo depois disso ela é batizada. O texto diz, tendo sido batizada, bem como os de sua casa. Ela nos convidou dizendo, se os senhores me consideram uma crente no Senhor, venham ficar em minha casa. Então aqui a primeira referência a essa experiência do batismo nas águas. Observe bem o texto, que primeiro houve uma compreensão do Evangelho de Jesus. Primeiro houve uma experiência de encontro com Deus. E aí há o batismo com o Espírito Santo, que é o primeiro batismo que acontece na vida de uma pessoa. Depois, então, ela e os da sua casa são batizados. E aí, como se só podia ser mulher mesmo, né? Muito lindo. Ela então prepara a casa e diz, não, eu quero que vocês venham para a minha casa, né? E aí uma boa acolhedora abre a casa e ali realmente começa uma jornada de célula na casa de Lídia. E o Evangelho começa a se propagar na Europa. Muito bonito isso. Agora observe que o texto diz que Paulo escreve assim, Lucas escreve, ela nos convenceu certo dia, indo nós para o lugar de oração. Aqui tem um gap, tá? Certo dia quer dizer que elas já estavam há algum tempo na casa de Lídia. Certo dia, então, eles vão àquele lugar de oração. E a Bíblia diz que encontram uma escrava que tinha um espírito pelo qual predizia o futuro. Ela ganhava muito dinheiro para os seus senhores com adivinhações. Ou seja, alguns empresários da cidade viram que aquela mulher, né, podia fazer adivinhações e tudo mais, e começam então a levar essa mulher para a praça da cidade. E ali ela começa a prever o futuro de pessoas, fazer adivinhações, e eles começam a ganhar dinheiro através daquela mulher. Mas essa mulher ela está possuída por um espírito maligno. E a Bíblia vai dizer então que aqui há um encontro profundo, muito profundo, do Espírito Santo com esta mulher, repreendendo aquele espírito maligno. Olha só o texto. Essa moça seguia Paulo e a nós, gritando, esses homens são servos de Deus Altíssimo e anunciam o caminho da salvação. Ela continuou fazendo isso por muitos dias. Entenda que ele está numa colônia romana, então impedido de pregar o Evangelho, que ele seria preso, ele poderia ser morto ali. E essa mulher então está usada pelo espírito maligno, denunciando Paulo. Então a Bíblia diz que finalmente Paulo ficou indignado, voltou-se e disse ao espírito maligno aqui, tá, queridos? Em nome de Jesus, eu ordeno que saia dela. E na hora que ele dá aquela ordem, em nome de Jesus, no mesmo instante, o Espírito a deixou. Bom, a Bíblia não diz se essa mulher chegou a confessar Jesus ou não, né? Não diz, mas conta essa história. E é muito importante para todos que estão aqui, que talvez não entendam muito bem isso, que quando você expulsa espíritos malignos de uma pessoa, não significa que ela está liberta. Isso é importante. A libertação não é o espírito maligno sair. A libertação é o Espírito de Deus entrar na vida da pessoa. Por quê? Porque a Bíblia diz que se o Espírito de Deus não vem habitar no coração daquela pessoa, volta 7 vezes pior.
volta em legião os demônios. A Bíblia não narra se essa mulher chegou a se converter ou não. Fala que apenas o espírito foi expulso dela. Mas a narrativa continua, porque dessa experiência vai acontecer um outro milagre na casa de uma outra pessoa. Eu queria que você ficasse atento agora ao carcereiro. Fique atento ao carcereiro quando aparecer na história. Olha só. No mesmo instante o espírito a deixou. Percebendo que a sua esperança de lucro tinha acabado, os donos da escrava, aqueles homens de negócio, agarraram Paulo e Silas e os arrastaram para a praça principal diante das autoridades. E levando-os aos magistrados, disseram: estes homens são judeus e estão perturbando a nossa cidade, propagando costumes que a nós romanos não é permitido aceitar nem praticar. Lembra que Paulo também era o quê? Cidadão romano, né? Eles não sabiam, né? E se você quiser ler o texto depois, que é uma baita história, você vai ver depois que eles têm que prestar contas disso, porque não sabia que Paulo também era um cidadão romano. A multidão ajuntou-se contra Paulo e Silas. Os magistrados ordenaram que se lhe tirassem as roupas e fossem açoitados. Depois de serem severamente açoitados, foram lançados na prisão. Deixa eu dizer uma coisa para você. Um homem de Deus e uma mulher de Deus, não importa o lugar onde ele ou ela esteja, sempre será uma oportunidade de proclamar Jesus. Amém? Você acredita que Deus é poderoso para pegar momentos da sua história difíceis, te colocar no lugar por causa de amor para uma pessoa lá, para que ela seja salva? Você acredita? Sim ou não? Você precisa começar a acreditar nisso. Sabe aquelas idas para o hospital que você fica lá uns 30 dias? Deus não está só querendo mexer com a tua saúde, não. Ele está querendo mexer com você primeiro. Mas Ele sempre tem gente lá no hospital para ser salva. Sempre. E aqui a gente tem um homem sendo levado para a prisão. Ele e Silas vão para a prisão. E aí algo extraordinário acontece naquela prisão por volta de meia-noite. Mas eu quero que você observe agora o carcereiro. Diz assim, eles foram lançados na prisão. O carcereiro recebeu instruções para vigiá-los com cuidado. Tendo recebido tais ordens, ele os lançou no cárcere interior e lhes prendeu com os pés no tronco. Então presta atenção, quem faz isso é o próprio carcereiro. Ele mesmo amarra lá aquelas correntes, nas pernas, lá no cárcere interior. É ele quem faz, guarda esse detalhe, isso é importante no texto. E lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. Os outros presos os ouviam. Eu fico imaginando a cena. Gente, estava escuro, tudo apagado, meia-noite. E eles começam a louvar naquela prisão. Eles começam a adorar a Jesus naquela prisão. Eles começam a cantar louvores ao Senhor. E os prisioneiros começam a ouvir aquela história. E de repente a Bíblia diz o seguinte: houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. O carcereiro acordou e, vendo portas abertas da prisão, desembanhou sua espada para se matar, porque pensava que os presos tivessem fugido. Mas Paulo gritou: não faça isso, não faça isso, estamos todos aqui. O carcereiro então pediu luz, entrou correndo e trêmulo prostrou-se diante de Paulo e Silas. Eu quero que você entenda o que está acontecendo aqui. Esse homem está diante do encontro com o poder do Espírito Santo de Deus. Quem está agindo de maneira extraordinária, quem está atuando ali é o poder do Espírito Santo. Esse terremoto e as correntes se abrem, as portas se abrem, Deus está se manifestando naquele lugar. E esse homem agora tem um encontro com o próprio Deus, com o poder do Espírito Santo. Ele então, querido, vira-se para Paulo, e eu quero que você observe isso. Leva-os para fora da prisão e pergunta: senhores, que devo fazer para ser salvo?
que devo fazer para ser salvo? Talvez essa seja a pergunta do seu coração. O encontro com o Espírito Santo sempre promove perguntas importantes. E essa pergunta pode ser a sua pergunta hoje à noite aqui. Senhor, o que eu posso fazer para ser salvo? O que eu preciso? E eles responderam: creia no Senhor Jesus e serão salvos você e os de sua casa. Essa é a resposta para você hoje à noite aqui. O que eu faço para ser salvo? Creia no Senhor Jesus e você será salvo. Você e a sua casa. Isso aconteceu na vida de milhares de pessoas, de centenas de pessoas, de dezenas de pessoas. Um dia essa pergunta: como eu faço para ser salvo? As pessoas que foram batizadas hoje, essa foi a pergunta. E a resposta é: Jesus é o único que pode nos salvar. Você não encontra salvação fora de Jesus. Eu não encontro salvação fora de Jesus. Então essa resposta vem. E Paulo então prega a palavra de Deus. Observe o texto bíblico, que pregaram a palavra de Deus a ele e a todos os de sua casa naquela mesma hora da noite. O carcereiro lavou as feridas deles. Em seguida, ele e todos os seus foram batizados. Observe que alguém que prendeu, alguém que estava vigiando, alguém que estava com a função ali de impedir que eles fossem libertos, agora, salvo em Jesus, vai lavar as feridas dos prisioneiros. Deus faz uma obra extraordinária, o Espírito atua de maneira espetacular no coração daquele carcereiro, e agora ele vai cuidar de quem ele prendeu. Algo lindo está acontecendo aqui. E o texto bíblico então diz que ele e todos da sua casa foram batizados. Então, primeiro aconteceu o encontro com o Espírito Santo, essa experiência de salvação, e depois vem então o batismo. Está claro para todo mundo isso? Então há um processo claro aqui. E Efésios capítulo 1, versículo 13, reforça esse processo. Diz assim: quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade. Olha só, primeiro ouve o evangelho, crê nesse evangelho de Jesus, então você é salvo. E aí você é selado, batizado com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa salvação. É isso que garante que você é filho. Você não é bastardo. Você é filho agora para sempre, amém? Ele salvou você, o Espírito vive em você, habita em você. Agora, o segundo passo dessa experiência, aí sim, é o batismo nas águas, que revela então essa experiência espiritual. O processo é ouvir e aceitar o evangelho de Jesus, as boas notícias de salvação, arrepender-se dos seus pecados e colocar a fé em Jesus. Então você é batizado com o Espírito Santo, então vem o batismo nas águas. Ou seja, o batismo nas águas então é um ato que revela o batismo no Espírito Santo que já aconteceu no mundo espiritual por meio do arrependimento e fé em Jesus. Então, um encontro com o Espírito Santo é um encontro com o próprio Deus e o seu poder. Quantos aqui já entregaram vida a Jesus? Levanta a mão, deixa eu ver aqui. Ó. Glória a Deus. O que significa isso? Que você se encontrou com o próprio Deus, que você se encontrou com o próprio Deus e com o poder de Deus, que é o Deus vivendo em você, na pessoa do Espírito Santo. Lá em Atos capítulo 1, versículo 8, diz assim: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Em Gálatas capítulo 3, versículo 26 e 27, diz que todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Jesus Cristo. Como assim, pastor? Mas eu sempre ouvi que todos somos filhos de Deus. Na verdade, o nosso Brasil fala isso uns para os outros, né? Somos filhos de Deus, né? Mas deixa eu dizer para você, o que a Bíblia diz é que nós nos tornamos filhos de Deus mediante a fé no sacrifício de Jesus Cristo. Lá em João capítulo 1 diz: mas a todos quantos o receberam a Jesus, deu-lhes o direito de se tornar filho de Deus. Então o que nós somos?
antes de nos tornarmos filhos de Deus. Nós somos criatura de Deus, amada dele, ele nos ama, nos fez, nós somos criação de Deus, amado por ele, mas filho passa pela experiência de compreender que eu sou um pecador, me arrepender dos meus pecados e colocar minha fé em Jesus Cristo. Agora, quando isso acontece, olha o que o texto bíblico diz: pois os que em Cristo foram batizados, pelo Espírito Santo, de Cristo se revestiram. Glória a Deus. Amém, gente? Então fala assim, olha, eu tenho a mente de Cristo, porque eu fui revestido pelo Espírito Santo de Deus, que habita em mim. Bom, qual a importância do seu encontro com o Espírito Santo? Qual a importância do meu encontro com o Espírito Santo? 3 aspectos que eu quero deixar para você hoje à noite. Primeiro deles, o poder do Espírito Santo é a única coisa neste mundo capaz de convencer o homem do seu pecado. Vou repetir. O poder do Espírito Santo é a única coisa capaz de convencer o ser humano de que ele é um pecador, uma pecadora. Ninguém pode fazer isso. Nenhuma argumentação de uma pessoa pode convencer a outra de que ela é pecadora. Nenhuma. Mas tem alguém que pode. É o Espírito Santo de Deus. É Ele quem tem poder para isso. É Ele quem tem poder para realizar esta obra, para nos convencer. O texto bíblico de João, capítulo 16, diz assim: mas eu afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Jesus está falando isso. Se eu não for, o conselheiro não virá para vocês. O conselheiro é o Espírito Santo. Mas se eu for, eu o enviarei. Então, quando Jesus ele ascende aos céus, após 40 dias da sua ressurreição, a Bíblia diz que ele envia o Espírito Santo, que é o próprio Deus, que ele vem. A Bíblia diz assim: quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado porque os homens não creem em mim, da justiça porque vou para o Pai e vocês não me verão mais, e do juízo porque o príncipe deste mundo já está condenado. Então só o Espírito Santo de Deus pode convencer você do seu pecado. Agora presta atenção, o Espírito Santo convence você de que você é pecador para a salvação, para que você saia do mundo das trevas, do reino das trevas, e seja transportado para o reino da luz. Então quem convence o homem disso é o Espírito Santo. Mas depois que nós somos transportados para o reino da luz, vivendo com Jesus, nós continuamos pecando. Qual é a diferença então de antes de Jesus, a minha vida com o pecado, e depois de Jesus? Está lá em 1 João isso, diz que antes do meu encontro com Jesus, eu vivo no pecado deliberadamente. O que quer dizer isso? Eu sou dominado pelo pecado, o pecado guia a minha vida. Então eu não tenho noção de que eu sou escravo dele. E eu faço aquilo que a minha paixão, a minha carne deseja, as inclinações da minha carne. Mais do que isso, eu faço até o que os demônios desejam, porque eu estou vulnerável. Mas quando eu me converto a Cristo, Ele me tira desse domínio do pecado de Satanás e me leva para o domínio do Espírito Santo de Deus. E agora eu continuo com a natureza carnal, humana, mas agora eu sou dominado pelo Espírito, amém? Então a minha carne deseja o mal, Paulo fala muito bem sobre isso. O bem que eu quero fazer está em mim, por quê? Porque o Espírito que vive em você tem inclinações divinas, boas. Mas a sua natureza humana, ela ainda geme querendo ser alimentada. E agora começa na sua vida a ter uma guerra espiritual entre a carne que quer viver as suas paixões e o Espírito que quer agora levar você a viver uma vida de acordo com a vontade de Deus. E essa guerra, ela só pode ser vencida agora no poder do Espírito Santo. E o que muda então é o quê? Que agora em Cristo eu posso dizer não para a minha carne, eu posso dizer não para o diabo, eu posso dizer não para as minhas paixões, eu posso dizer sim para a vontade de Deus. Amém, gente? Agora presta atenção, que coisa profunda. Essa é coisa do convencimento do Espírito Santo. Porque a maneira como Deus vai trabalhando para
encontrar-se com uma pessoa, olha só que lindo isso, e ajudar essa pessoa, convencendo-a de que ela é pecadora e que ela precisa de Jesus, é muito profundo. Uma das histórias para mim mais importantes, mais assim, profundas no meu ministério aqui em Porto Alegre, aconteceu já há alguns anos e nós já estávamos lá, nós estávamos ainda lá na Silva Jardim, no nosso prédio antigo, ou seja, tem quase 10 anos isso, mais 10 anos com certeza, quase 10 anos isso, mais 10. E eu estava discipulando, eu estava num encontro com uma pessoa discipulando às 6 horas da manhã, era um empresário, ele só conseguia aquela hora, nós nos encontrávamos no posto de gasolina lá do IPA, lembra naquele posto ali, perto do IPA, lá em cima? É um posto muito bonito e tudo mais, ali tem uma loja de conveniência muito legal. Esse homem, eu estava com esse membro da igreja, e ficamos de 6 a 7, depois a gente orou juntos, se despediu, eu saí. Na hora que eu estava saindo com ele, chegou uma pessoa que trabalhava ali na loja de conveniência com um bilhete, alguém que servia, falou assim, olha, uma pessoa que estava aqui pediu para entregar isso para você. Bom, então eu peguei o bilhete, preocupado que podia ser de uma mulher, não é que eu não me acho, não é nada disso. Mas eu estava me cuidando porque podia ser de uma pessoa mesmo, de uma mulher. Então eu chamei aquele homem que estava ali do lado, falei, abre comigo aqui esse bilhete, e abriu o bilhete. Olhamos juntos. E o bilhete dizia assim, olha, você é pastor? Se você é, eu preciso falar muito com você. Me desculpe, tal, pela inconveniência, tal. Aí deixou o número do telefone. Aí era o nome de um homem assinando ali. Eu vibrei quando eu vi o bilhete. Eu vibrei, falei, Deus, tem alguma coisa aqui profunda. Eu saí do posto, ele foi embora, aquele membro da igreja, eu fui para o trabalho lá na Silva Jardim, e fui fazer os meus atendimentos, tinha uma série de atendimentos naquela manhã, e um horário cancelou, e quando cancelou o horário, liguei para aquele homem e falei, olha, eu recebi um bilhete, tá? Eu falei, você é pastor mesmo? Eu falei, sou pastor. Ela falou assim, eu logo percebi. Você pode me atender? Eu falei assim, olha, eu tenho um horário agora, eu tenho agora uma agenda liberada, eu posso atender você. Pode ser lá no mesmo posto? Então nós fomos para o posto, nos encontramos lá. E quando nós nos encontramos, gente, foi uma coisa impressionante do poder do Espírito Santo. Aquele homem entra, me cumprimenta, fala o nome dele e fala, olha, eu sou um babalorixá da Umbanda. E quando ele fala isso, ele disse para mim assim, você é um pastor mesmo? Eu sou um pastor. Eu falei, eu preciso contar para você o que aconteceu hoje de manhã. Você estava conversando com aquele homem sentado naquela mesa. Eu estava sentado nessa mesa. E você falava com ele, e eu não entendi o que você falava. Eu não entendi. Mas presta atenção, pastor, tem 2 anos, eu estou passando por desafios na minha vida. E eu passo aqui, eu abasteço sempre aqui nesse posto. E eles reformaram toda a loja de conveniência. E eu dizia assim, eu vou parar aqui para tomar o café 1 hora. Mas tem 2 anos que eu penso em parar e eu não consigo parar. Abasteço e passo. Hoje, quando eu parei para abastecer, uma voz disse para mim assim, o que você está procurando está aí dentro, desce. Desce. Ele então desceu do carro. Estacionei e sentei naquela mesa perto da sua, e você falava com aquele homem no mesmo tom, o tempo inteiro. Eu não ouvia o que vocês falavam, mas de repente é como se o meu ouvido tivesse tapado e saísse algo, e eu comecei a ouvir uma frase. Aí ele pegou o celular dele, abriu e falou assim, e estava escrito isso, e foi isso aqui que você falou. Depois, como se colocasse de volta o tampão, eu não ouvia nada, você falava, e de repente saiu o tampão de novo e eu vi essa frase. Mostrou a segunda frase. Eu não lembro as frases. Mas ele foi me mostrando o que estava acontecendo com ele. Até que ele disse, pastor, e você continuou falando, eu não ouvia mais nada. Só que você não baixou, era o mesmo tom de voz. Mas parecia que eu não podia ouvir o que você estava falando. E de repente, estampava e eu ouvia essa terceira frase. E essa terceira frase, essas 3 frases e essa última. Pastor, era tudo o que eu precisava para a minha vida. E quando ele diz isso, ele olha para mim e fala assim, e aquela voz que falou para mim, para eu descer, que o que eu precisava, que eu estava procurando, estava aqui dentro, Deus disse que é você
que vai me dar. Eu entendi. Ele precisava de Jesus, gente. Eu então falei de Jesus para aquele homem. E ali mesmo naquele lugar, ele entregou a vida a Jesus. Eu chorava. Ele renunciou aos pactos com a Umbanda, com os orixás. Ele era um babalorixá da Umbanda. E algo profundo aconteceu. Sexta-feira ele estaria lá no terreiro. Então ele vai para a praia com a família dele. Ele era um empresário. E ele fazia trabalhos espirituais dentro da empresa dele. E ele começou a dizer: pastor, eu não sei o que eu vou fazer. Eu ligo para ele então. A gente começa a falar naquele final de semana. Ele fugiu e o pessoal do terreiro ligava para ele. E ele dizia: eu não vou mais voltar, vocês não vão mais viver. Ninguém entendia nada. E na segunda-feira ele volta para trabalhar, gente. Pessoas começaram a ir lá para fazer trabalho como faziam. E ele começou a dizer: isso tudo é uma mentira. Eu abri os meus olhos. Ele começou a falar do que Jesus tinha feito na vida dele. Eu só lembrava da mulher samaritana, que volta para a cidade e começa a contar o que Jesus fez na vida dela. Na semana seguinte eu dei uma Bíblia para ele. Ele viaja para São Paulo pela empresa. E lá em São Paulo ele vai num culto. E ele tira uma foto na frente do prédio da igreja com a Bíblia na mão assim, falou: ô pastor, estou aqui, vim no culto aqui em São Paulo. Estou no trabalho, mas tirei um tempinho. Gente, coisa mais poderosa foi ver a vida daquele cara sendo transformada. Eu quero dizer para você assim como é o reino e o movimento do Espírito Santo, tá? Porque nenhum de nós tem mérito nisso. A Bíblia diz que um planta, outro rega, né? Deus é quem dá o crescimento, é Ele quem faz. Mas esse homem tinha um amigo que estava evangelizando, falando de Jesus para ele há 5 anos. Há 5 anos. Era membro lá da igreja Bola de Neve. Quando ele me conta isso, então eu falo para ele: meu querido, você precisa voltar atrás do teu amigo. Você precisa contar a história. Porque na verdade quem é teu pai espiritual não sou eu, é ele. Eu só tive o privilégio de colher. Então ele foi, se tornou, se conectou lá com aquele pai espiritual lá na igreja. Porque isso é o reino, isso é o reino. Ou seja, Deus está usando aqui, Ele está se movendo com o Espírito Santo. Mas eu quero te dizer que quem é que tem poder para falar para uma pessoa depois de 2 anos que quer sentar e falar assim: hoje você desce, porque o que você está procurando está lá dentro. Quem é? Espírito Santo de Deus. E quando esse homem está lá e tira o tampão e ele ouve 3 coisas, ele diz: pastor, eu entendi. Quem é que leva o homem a entender a sua condição de miserável? E diz: eu preciso de Jesus. Ninguém tem poder, mas o Espírito Santo, quando Ele fala com a gente, Ele abre os nossos olhos. Sabe, é como se de repente a escama dos teus olhos caem e você se percebe. E não dá para você ir para Jesus sem você perceber quão miserável você é, não. Você precisa primeiro entender a sua condição, que você está totalmente separado de Deus pelos seus pecados. Mas, preste atenção, mas Deus amou tanto você, tanto, que Ele não levou isso em conta. A Bíblia diz que Deus provou o seu amor para comigo, para com você, em que Cristo morreu por você. Olha só, por mim, por você. Quando éramos ainda o quê? Pecadores. Ou seja, Ele não está esperando você mudar para Ele aceitar você. Ele morreu porque você eu sou, somos miseráveis sem Ele. Nós somos uma desgraça, gente. Coisa mais absurda é a gente olhar para a televisão e ver aquelas loucuras que pai empurrou filho, o outro assassinou e dizer assim: como é que pode fazer isso? Deixa eu te dizer, você pode, eu posso sem Jesus fazer a mesma coisa. Nós não somos melhor, Mateus, mas quando Jesus entra na nossa vida, Ele nos livra disso. Ele nos livra. Nós agora somos libertos pelo poder de Jesus. Fala para o teu irmão aí: o Espírito Santo nos convence de que somos pecadores. E sabe o que Ele quer fazer com os meus pecados e os seus? Você sabe? Ele quer nos justificar. Ele quer nos tornar justos. É isso aí.
mas você precisa reconhecer. Segundo lugar, o Espírito foi enviado para quê? Para nos ensinar sobre todas as coisas. Olha que coisa mais linda, o texto bíblico diz que, mas o conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ensinará a você todas as coisas e fará vocês lembrarem tudo o que eu disse. Quanto a vocês, a unção que receberam dele permanece em vocês, e não precisa que alguém os ensine, mas como a unção deles recebida, que é verdadeira e não falsa, traduz unção aqui por Espírito Santo, os ensina acerca de todas as coisas, permaneçam nele, como ele os ensinou. Lá em João 16 diz assim, que ele não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir, e anunciará a você o que está por vir. Jesus está falando do Espírito Santo, ele está falando, ele está voltando os últimos dias dele, ele está falando, ele me glorificará porque receberá do que é meu e o tornará conhecido a vocês, tudo o que pertence ao Pai é meu. Por isso eu disse que o Espírito receberá do que é meu e o tornará conhecido a vocês. Quando a Bíblia diz isso, ela não está dizendo que você não precisa de ninguém para ensinar você. Olha só, ela está dizendo que há suficiência no Espírito Santo para que você aprenda tudo dele. Isso é importante para você, para mim. Sabe por quê? Porque às vezes a gente diz assim, eu não estou crescendo, ninguém me ensina. Mas como assim, querido? Se o Espírito Santo, professor, 24 horas, 7 dias da semana, está aí com você. Entende? Então não há desculpa para que a gente não aprenda as coisas que o Espírito, que Jesus deixou para nós. O Espírito nos ensina. Agora, é uma bênção olhar para os mandamentos recíprocos e ainda ver que Deus usa o corpo de Cristo para nos edificar mutuamente. Isso não é uma coisa sem a outra, mas o que não pode é os outros me edificando e eu nunca tendo a experiência do Espírito que vive em mim me ensinar. Isso não pode. Isso é uma vida cristã capenga, dependente dos outros e não do Espírito Santo. Então, fala para o seu irmão, o Espírito Santo tem poder para te ensinar sobre qualquer coisa. Fala isso. Sobre qualquer coisa, sobre todas as coisas, como é importante entender isso, como é maravilhoso. Eu fico imaginando Zaqueu quando ele se converte, quando Zaqueu se converte e tem aquele encontro com Jesus, Jesus passando e se encontra com ele e fala, hoje eu vou pousar na tua casa. Aquele homem que era chefe dos publicanos, esse homem cobrava impostos e ele havia roubado, extorquido. Agora veja bem, Jesus vai dormir na casa dele naquela primeira noite. Este homem tem um encontro com o Espírito Santo de Deus. E aí ele vira para Jesus e fala o que? Jesus, quer saber? Eu vou pegar 50% de tudo que eu tenho e vou dar aos pobres. E se eu extorquir alguém, eu acho que ele está no primeiro passo ainda celebrando a restauração, ainda um pouco na negação. E se eu extorquir alguém, eu vou restituir 4 vezes mais. Deixa eu te dizer, quem é que está ensinando aquele homem que até então tinha roubado, que ele precisava restituir, que ele precisava repartir? Sabe quem é? É o Espírito Santo. Quando nós temos um encontro com o Espírito, nossos olhos se abrem e a gente enxerga o mundo de uma maneira diferente. Terceiro lugar, esse Espírito, ele é poderoso para nos convencer do pecado, para nos ensinar, mas ele é poderoso para nos guiar. Você observou lá no texto, Paulo e seus companheiros querendo ir para um lado e o Espírito vai dizer, não, vocês precisam ir para o outro. E o Espírito vai impedir de ir para uma região que não era. Aqui é o Espírito guiando esses homens de Deus. Paulo e seus companheiros viajaram pela região da Frígia e da Galácia, tendo sido impelidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. Quando chegaram à fronteira da Mísia, tentaram entrar na Bitínia, mas o Espírito Santo os impediu. E aí vem aquela visão, e o Espírito Santo então abre os olhos, e um homem aparece, passa, vem nos ajudar aqui na Macedônia. Uma das coisas mais profundas é a experiência de ser guiado pelo Espírito Santo de Deus. Como isso é lindo, como isso é poderoso. Você buscar a direção do Espírito Santo de Deus, você buscar Ele guiá-lo, levar você. Eu quero que você saia daqui hoje à noite com um pacote
básico da vida com o Espírito. Básico. Sabe por que básico? Porque quando você começar a estudar o Espírito Santo na Bíblia, você vai entender o presente que ele é para você. É muito mais do que essas 3 coisas. Mas esse é um pacote básico. Você entrou no navio, né? E você tem direito a tudo. Mas sabe aquela história do cara que passou 7 dias no navio, vendo todo mundo comer de tudo, beber de tudo, e ele com vontade, mas não tinha dinheiro para pagar, sendo que a conta já estava paga para ele? E no último dia ele descobre que ele tinha direito a tudo e nunca usufruiu daquilo. Tem muita gente vivendo uma vida cristã exatamente assim. Deus já liberou do céu o Espírito Santo que vive em você. Mas eu quero te dizer que a experiência de ser guiado por Ele, de ser ensinado por Ele, de ser convencido por Ele é extraordinária. E eu quero te dizer assim que você precisa aprender a viver isso no cotidiano, nas coisas simples. Eu me lembro quando a igreja precisava de uma secretária. Lembra, Gema, que nós tínhamos um problema na secretaria da igreja? Eu estou falando isso 15 anos atrás, 16 anos atrás. É mais ou menos isso mesmo. Eusina está aí, Eusina, faz assim. Carlos, faz assim, marido, Eusina. Eusina vai fazer 17 anos, né? Fez 16, né? Fez 16. A gente tinha uma secretaria na igreja que era um pouco problemática. Desculpa, vou sair da negação, tira um pouco. Era problemática. Tinha fofoca naquela secretaria. E eu e Martinha orávamos e dizíamos assim, né? Puxa vida, a igreja de Jesus, cada área da igreja é um ministério onde o Espírito Santo precisa ser visto. Certo, gente? Certo? E a secretaria, as pessoas chegam ali, como hoje, a gente, graças a Deus, tem a Clarinha hoje ali, né? A Mônica, um ambiente super importante. Nós podemos chegar ali, somos amados, cuidados. Então nós dissemos para a diretoria, nos permita contratar uma secretária. Nós queríamos orar sobre esse assunto. Nós pedimos autorização, eles deram. E nós então começamos a orar mesmo. Deus, separa a pessoa certa para ser a secretária da igreja. Porque essa pessoa é importante para amar as pessoas que chegam aqui e dar as mãos para o ministério da igreja. Gente, foi tão profundo que a gente viveu, porque nós ficamos orando um bom tempo, até que veio uma ideia e nós, eu acho que isso é isso tal, e nós fomos lá para o seminário que era lá na Conde. Lembra, Frank, que o seminário era na Conde? E nós fomos para lá. Quando chegamos na frente do prédio, gente, para subir, para ver se tinha algum seminarista que pudesse vir para ser o secretário da igreja, ali no carro a gente orou e falou, Senhor, separa alguém, Pai, que a gente possa encontrar uma pessoa. Talvez você pense assim, Teste, mas esse negócio de secretaria, bobagem orar. Mas deixa eu te dizer, se você tem o Espírito Santo vivendo na sua vida, não exclui o Espírito de nenhuma área e nenhum momento da tua história. Nós podemos estar batendo cabeça na nossa vida porque a gente acha que para algumas coisas precisam de Deus e para as outras nós resolvemos. Então, quando nós fizemos essa oração naquele carro, o Espírito Santo falou ao nosso coração, a pessoa que vocês estão procurando não está aí, não desce, não vai. E aí a gente ficou ali em crise no carro. Meu filho, foi incrível, que na hora apareceu a imagem da Eusina assim na mente. Eu falei assim, é aquela moça que está lá na livraria tal. Não sei se alguns conheceram uma livraria evangélica que tinha perto do Colégio Batista, bem na esquina ali. E nós conhecíamos Eusina de contato de uma vez. E o Senhor trouxe a imagem da Eusina. E o Senhor falou assim, aquela é a pessoa que eu separei para isso. Vão para lá. Eu peguei o carro com o Martinho e fomos para lá. Na verdade, o Martinho ficou orando, né? Em casa. Isso, o Martinho ficou orando. Eu estava lá sozinho. Cheguei lá naquele lugar. Desci, a minha oração foi assim, Senhor, se isso é do teu Espírito Santo, o Senhor já falou com ela também. Que coisa extraordinária. Cheguei, a Eusina estava atendendo alguma pessoa lá. Logo que terminou, perguntei, posso falar com você? Pode. Eu não lembrava bem o nome da Eusina. Ela relembrou o nome para mim. E aí a gente sentou para conversar. E eu comecei a falar para a Eusina. A Eusina começou a chorar. Eu não entendi porque que a Eusina estava chorando.
Mas era porque naquela semana ela estava orando e falando com o Espírito Santo: Deus, eu entendi que o meu tempo acabou aqui nesse lugar. Era uma pessoa de confiança, fazia um belo trabalho lá, já há 5 anos, 7 anos, sei lá quantos anos, Eusina? 6 anos, né? Mas ela estava orando naquela semana, entendendo que o tempo dela havia acabado. Deus, se tu tens um outro plano, traz, me apresenta. E ali foi um momento incrível do Espírito Santo, incrível. Sabe o que é isso? O Espírito Santo nos guia. Nos guia. Eu quero concluir. E eu quero ler literalmente algo. Porque esses tempos eu estava no carro sozinho. Estava indo para um lugar na Zona Sul e a gente vinha orando lá em casa. Eu continuo orando sobre isso, quero que todos vocês saibam disso. Eu sinto que eu tenho perdido algumas batalhas na minha área física, de cuidado com o corpo, alimentação. E assim, confessando e denunciando, esse tal do doce me pega mesmo, gente. É um negócio. Estou sobrepeso, não posso, tenho uma cirurgia de coluna, 4 de joelhos, nesse. Tenho que ficar no meu peso. Estou 8 quilos acima do meu peso. E eu estava numa grande crise, orando sobre isso. E fui ministrado lá em casa pela Marta, pela Laila e pela Radassa. Tenho falado isso para a equipe pastoral no microgrupo. Tenho falado isso no nosso time. E eu estava indo para essa região lá. E eu estava orando e falando para Deus assim: Senhor, assim, dirigindo e orando. E de certa maneira me derramando diante do Espírito Santo. Falando: Espírito Santo, me ajuda. Eu preciso da tua ajuda. Mas eu não estava orando sobre essa questão. Eu estava orando sobre os desafios gigantescos. E dizendo: Senhor, eles são tão maiores que eu não me sinto capaz. Deus, eu não consigo. Se tu não vieres com a tua graça, a tua sabedoria, e orando para o Espírito Santo. E lá em casa eu estava precisando de fruta, e para aquela região eu sabia que tinha uma banca lá, bem legal, que a gente já tinha comprado frutas. Eu falei: vou parar lá, porque a Martinha vai ficar super feliz se eu chegar com frutas em casa. A propósito, tem uma coisa que eu aprendi, baseado em Efésios capítulo 5, é que o homem precisa se alimentar, ou alimentar bem a sua família. Então, homens, se liga. Chegar em casa com rancho para a mulher, tudo. Ela sente: ai, como eu sou amada. É que você está cuidando da família, né? Você está prestando atenção nas necessidades e tal. Isso eu tive que aprender. Porque, como eu já falhei nisso, mas com o tempo fui entendendo a importância. E aí, gente, eu parei naquela banca, comprei as frutas, comprei bastante coisas que elas gostam. Botei no carro, feliz, mas na hora que eu fui pagar assim, a conta, eu olhei e eu vi um doce de leite que olhou para mim. E foi incrível, porque eu olhei para o doce de leite e falei: não vou pegar você. E ele falou: não, eu quero você. Eu falei: também quero você. E foi uma batalha, você não tem noção. Uma barrinha assim, quadradinha. E eu tomei uma decisão: eu não vou olhar para a barra. Quanto foi mesmo? Olhando para cá. Não foi isso, não sei o que. Daqui a pouco olhei. E realmente foi literalmente assim. Eu falei: quanto é que é esse negócio? R$2,50, põe junto aí. E entrei no carro. E continuei a minha oração, presta atenção. Senhor, me dirige, Deus. Me dirige. Os desafios são muito grandes, Senhor. Eu preciso do Senhor. Eu preciso do Teu Espírito Santo para me ajudar nesses grandes desafios que eu estou. E aqui dá-lhe o docinho e botava do lado. Mordidinho docinho. Tinha dado 2 mordidas, aquele doce de leite original. Era o que eu pensava quando eu vi, era o sabor original mesmo. De repente, orando e comendo aquele doce despretensiosamente, o Espírito Santo me disse exatamente isso. Teste. Se você quer a minha direção e o meu poder nas grandes coisas,
você precisa também deixar eu dirigir você e exercer o meu poder nas pequenas. E ali, realmente, eu estava com doce na mão quando eu vi a voz e falou: olha para isso aí, eu estou falando disso. Estou falando disso. Eu quero exercer o meu poder na tua vida nas grandes coisas. Mas eu só vou exercer nas grandes se você quiser e deixar eu exercer nas pequenas. Eu abaixei o meu vidro do carro, peguei aquele docinho, joguei o mais longe que eu podia. E chorando ali, eu disse: sim, Senhor. Eu quero em todas as áreas. Em todas as áreas. E eu me deparei de repente com essa sensação de que em algumas áreas menores, é como se eu dissesse: Espírito Santo, fica aqui, isso aqui eu sei cuidar. Mas para aquelas que eu não sei, eu digo: vem, me ajuda. Não, filho. Não, filho. E aí veio essa voz e eu anotei: Teste, eu quero dirigir você com o meu poder nos seus grandes desafios, mas também nos seus pequenos. Eu quero dirigir você em tudo. Sabe qual é o objetivo do poder do Espírito Santo em nós? É nos aperfeiçoar em nossas fraquezas, para realizarmos a vontade dele de forma plena e transformadora em todas as áreas da nossa vida. Em todas as áreas. Você quer isso? Você quer? Eu quero. Eu preciso. Desesperadamente eu preciso. Eu quero orar hoje 2 orações. A primeira é com você que está aqui, é um amigo, é alguém que veio convidado e que chegou aqui hoje. Talvez não entenda muito bem dessas coisas espirituais, mas hoje Jesus está aqui. E a tua pergunta talvez seja assim: o que eu preciso para ser salvo? Se arrepender dos seus pecados, dos seus caminhos, e crer no sacrifício de Jesus naquela cruz, e colocar toda a sua fé em Jesus. E hoje Ele vai perdoar você dos seus pecados. E se você confessar com a sua boca isso, a Bíblia diz que o Espírito Santo vai batizar você hoje aqui. Você vai receber a presença do Espírito Santo na sua vida. E nunca mais a sua história será a mesma. Nunca mais. Jesus marcou um encontro com você hoje. Hoje é uma oportunidade de você se encontrar com o Espírito Santo. Eu quero orar com essas pessoas em primeiro lugar. Depois eu tenho uma segunda oração que é com a igreja. Porque eu quero convidar você, que é parte desta igreja de Jesus, que o Espírito já vive em você, para que você possa se quebrantar. Talvez o seu pecado, não seja um doce dominando você. Talvez seja outra coisa. Mas o Espírito Santo está aqui e Ele quer ser Senhor de tudo. E é hora de você dizer: Senhor, eu quero que você controle a minha vida por completo. Sabe, pedir para Ele ensinar você a ser uma esposa, ensinar você a ser mãe, ensinar você a ser um profissional, uma profissional, a como criar os seus filhos, como se relacionar com pessoas. Gente, como o Espírito vai nos ensinando sobre todas as coisas, é incrível como Ele tem o poder para fazer isso e guiar você para a direção dos seus propósitos. Talvez você tenha decisões para tomar hoje, amanhã, essa semana, tremendas. Você nunca sequer colocou-se diante do Espírito Santo, do Espírito Santo: me ajuda, me orienta para tomar essa decisão. E deixa eu te dizer, se você fizer isso de coração, o céu vai se abrir, os teus olhos vão se abrir, e você vai enxergar algo que você até agora não pensou, porque o Espírito Santo tem prazer em nos guiar, em verdade, em justiça. Ele tem poder para isso. Igreja, o que Deus está falando conosco aqui é que tem muito mais dele para nós. Nós podemos estar vivendo só um pouquinho do que está disponível. Você quer isso? Isso é para a igreja. Essa é a sua oração, dizer: Senhor, eu quero ser guiado pelo Teu Espírito.
Então feche os teus olhos. Eu queria orar primeiro por aqueles que estão aqui, que querem entregar a vida a Jesus, ter um encontro com o Espírito Santo. Se você deseja tomar essa decisão hoje é o dia que Deus marcou para você. Não resista mais, não resista. Não tem por que você resistir, é a coisa mais poderosa que vai acontecer na tua vida. Então diga isso, diga com o seu coração: Deus, eu reconheço. Diga, você pode dizer em voz alta, você pode dizer em voz baixa, o que importa é que você diga de coração. Diga: Deus, eu reconheço o teu amor por mim. Eu reconheço, Deus, que eu sou pecador, pecadora. Mas hoje, Deus, hoje eu me arrependo dos meus pecados. Eu quero caminhar na tua direção, Deus. Eu quero entregar a minha vida a ti, Senhor. Me perdoa dos meus pecados. Me recebe hoje como teu filho amado, como tua filha amada. E faz em mim agora, ó Deus, a sua história para a minha vida. Restaura a minha vida, Senhor. Os teus planos e teus sonhos eu me entrego a ti para que tu cumpras e faças. Eu entrego toda a minha vida, Jesus, a ti. E oro assim no nome poderoso de Jesus. Amém. Amém. Quantas pessoas fizeram essa oração hoje pela primeira vez? Faz um sinal bem alto com sua mão. Deixa eu ver, pode levantar sua mão. Amém, amém, glória a Deus aqui. Mais alguém? Amém, glória a Deus. Vocês podem ficar em pé, pode ficar em pé. Isso, fica em pé onde você está, fica em pé. Mais alguém, glória a Deus. Igreja, chega perto dessas pessoas e dá um abraço. Fica em pé, pode ficar em pé. Há mais alguém? Quem está perto, dá um abraço bem forte nessa senhora ali. Glória a Deus, um abraço nessas pessoas ali. Chega junto, igreja ali. Glória a Deus, gente. Há mais alguém que hoje quer entregar a sua vida a Jesus? Há mais alguém? Mais alguém? Hoje é dia de salvação nesse lugar. É dia de salvação nesse lugar. Essa é a decisão mais importante. Nós vamos cantar uma música. Ela diz: toma o meu coração, reina. Enquanto essa música vai ser cantada, essas pessoas que tomaram essa decisão hoje, olha ali, ó, dá um tchau ali. Ali tem vários sofás ali, ó. Queremos que vocês vão para aquele sofá, lá para aqueles sofás ali, que algumas pessoas vão orar com vocês ali mesmo, né? Vão abraçar vocês, conduzir vocês. Vou pedir para a igreja ficar em pé agora. E eu queria fazer uma pergunta para a igreja: quantos hoje estão aqui, parte da igreja de Jesus, e que querem dizer: Espírito Santo, eu quero ser guiado de uma maneira diferente por ti. Eu quero te conhecer mais, eu quero dirigir, que o Senhor dirija a minha vida, me guie, me ensine. Levanta a sua mão bem alto assim, dizendo, e faz essa oração: Espírito Santo de Deus, eu quero ter um relacionamento contigo mais profundo, onde tu vais me dirigir, onde tu vais me ensinar, onde tu vais me guiar. Senhor, eu quero, Espírito Santo, que tu me convenças dos meus pecados. Eu não quero que tu governes a minha vida e que o teu poder atue apenas nas grandes coisas. Eu quero sim, Jesus, que o teu Espírito Santo possa dirigir a minha vida nas pequenas coisas também. Eu oro assim, no nome de Jesus. Amém.